Seminário online de jogos e gamificação. Aperta o play! Aperta o play. Bom, pessoal, para falar sobre gamificação humanizada, mas vamos se apresentar primeiro, né, Adriana? É isso aí. Olha, esse aqui é o meu parceiro João Luiz Aja, o Johnny. Pode chamar de Johnny, tá? E Andressa Pinheiro, Adri. Bom, o pessoal que conhece a gente sabe que a gente não gosta de coisas tão formais, mas, de certa forma, aqui fiquem à vontade de chamar Adri, Johnny, e a gente vai falar um pouco dessa nossa experiência, né, Adri? Através do gamification humanizado. Isso. A nossa história, rapidamente, ela tem mais de 10 anos. Estamos nessa transpiração, criando, construindo games, construindo gamificação para o desenvolvimento e potencializar o potencial humano. Falar disso é falar um pouco da nossa missão, né? Essa loucura que é transformar, reinventar, inovar. Nasceu daí a triúnica, né? Criando experiências únicas. Ou seja, fazer com que aquele momento para a aprendizagem do nosso participante seja realmente marcante e que esse momento todo aconteça através da gamificação humanizada, né? É verdade, o Johnny, está no nosso DNA, né? Na nossa veia, o desenvolvimento do potencial humano através da ludicidade séria, né, do jogo com foco, com conteúdo, e a gente vai mostrar para vocês e apresentar um pouquinho da nossa metodologia por aqui. Vamos começar a falar de gamificação? Gamification. Vamos fazer o seguinte, antes de começar, já falar o que é? Tá bom. Vamos jogar? Vamos jogar e já a gente... Como que a gente vai fazer então, André? Bom, nós vamos nos conectar então, tá né? Bom, olha, Johnny, eu vou jogar uma vez o dado, na verdade 2 vezes cada um, fechado? Tá bom. O número que der, eu vou olhar na tela e a gente vai trocar algumas experiências. Eu faço aquilo que está sendo solicitado no número que cai. É isso aí, tá bom, vou colocar já aqui, então, se cair número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, Johnny, pode começar a jogar. Então, nosso objetivo aqui é retomar e relembrar um pouco dos jogos na nossa vida, né? Isso, e eu conhecer um pouquinho da sua história, hein? 2. Diga uma brincadeira que gostava ou gosta de brincar em grupo. Vai lá, Johnny. Publicável. Fechar. Legal. Eu me lembro muito de esconde-esconde. Esconde-esconde. Tradicional, né, gente? Maravilha, gostei de saber, Johnny. Bom, número 4. Diga um jogo de tabuleiro que você mais gosta. Yeah. Na verdade, um dos que eu gosto e é super tradicional é o Banco Imobiliário. Apesar de ele ser competitivo, eu prefiro jogos cooperativos. É um jogo muito tradicional. Você sabia que é um dos mais vendidos no mundo? Legal. É isso aí. Esse então é o que você mais gosta aí. Legal, vamos lá. Opa! Número 4 também. O jogo que eu mais gosto. Eu gosto bastante do Banco Imobiliário. Um que eu me lembro bastante também de jogar era o cara a cara. Você tinha que ficar tentando adivinhar então, aliás, nós temos no escritório. Bom, eu e depois encerra com você, fechado. Né? 5. Gostei, Tiral. 5. Qual foi a última vez que você jogou e qual era o jogo? Foi ontem, aplicando um treinamento de um game personalizado. Nós jogamos e fizemos muitas conexões e grandes aprendizados. É isso aí. Você também jogou? Bom, no fundo aqui, primeiro a gente quer relembrar um pouco dos jogos, porque os jogos dão a base para aquilo que é gamificação. E tem 2 aspectos bacanas de lembrar também, né? Quando a gente fala do jogo, ele desperta emoções positivas, sensações boas. Mas a gente tem que tomar o cuidado com o contrário também, né? Porque nós temos também muitas vivências. Por exemplo, um jogo que eu tinha trauma de jogar, vamos dizer assim, era a queimada. Eu sempre era queimada, sempre era excluída e eu não gostava de jogar. Então a gente tem que prestar atenção que quando a gente aplica um treinamento através da gamificação humanizada ou do gamification, eu tenho que cuidar dessas nuances, né? A gente vai falar isso mais pra frente um pouquinho pra vocês, mas é um detalhe importante da gente já ter agora lá dentro, né? Pensando mesmo assim, o jogo, ele é muito legal e por que ele está sendo muito utilizado a gamificação? Porque ela desperta boas emoções, ela é marcante, ela faz com que a aprendizagem seja mais ativa. Mas existem cuidados necessários para fazer com que essa aprendizagem seja positiva, porque nem todo mundo ama jogo. E o que então é utilizar a gamificação, André? Então, vamos trazer uma frase, na verdade, um conceito do Karen Kapp, né, que é um guru na área de gamificação, muito mais tecnológica e digital do que analógica, mas ele traz uma frase que muito nós acreditamos também, que é o uso de mecânica, estética e pensamento de jogos, Joana. Para engajar, motivar, promover a aprendizagem e resolver problemas. Né? Então, o que é a diferença, se eu for pensar, qual é a diferença de um jogo e um gamification? Legal. O gamification, a gente vai trabalhar um contexto necessário para fazer com que, pensando no corpo
corporativo, que é onde a gente atua dentro das empresas, a pessoa precisa aprender alguma coisa para o desenvolvimento dela e, consequentemente, esse conteúdo seja estratégico também para a organização. Tem vários exemplos aqui dentro desses 80 cases criados, desses 80 games criados, mas dá para, por exemplo, falar desde games que têm como objetivo sensibilizar, capacitar a liderança para a diminuição de processos trabalhistas. Até um game onde a gente vai capacitar os colaboradores, os funcionários para vender mais um produto, vender melhor o produto e aí vai. Experiência do cliente, etc. Então, no fundo, a gamificação é isso, é colocar um conteúdo estratégico para a organização, fazendo com que as pessoas aprendam de uma maneira lúdica. Vou fazer um negrito no que o Johnny disse, de conteúdo estratégico. Isso também que faz, vocês vão ver em um dos 12 passos da nossa metodologia, ser um gamification muito eficiente e efetivo. Isso aí. Johnny, negritei aí a sua fala. Gamification humanizado é a nossa raiz. É o nosso DNA, né? Inclusive, a gente falou da nossa missão. O tema, né? A capa do nosso livro tem esse nome. Gamification humanizado, na verdade está aí na tela, mas é um livro onde não só você pode ler, você pode jogar. Então fica um jabazinho aqui, né, Johnny? Ele vem um mini tabuleiro. E dá até, utilizando um app chamado Zapar, para você nos capítulos ir decodificando aqui o que o... Deixa eu pegar aqui, ó. Decodificando o que tem. E eu tenho a possibilidade, ó, de assistir também. Mostrar. Para o pessoal ver aqui, ó. Eu vou assistindo também os vídeos. E aí tem 2 malucos aí que estão dando dicas a respeito da Então, Johnny, os 12 passos que nós vamos compartilhar com vocês aqui nessa nossa videoaula. Os 2 malucos. Então, dá para acompanhar também. Esses 12 passos, eles estão creditados, na verdade, o livro é um mergulho, mas aqui nós já vamos compartilhar com vocês. E o gamification humanizado, né, Johnny? Quando a gente fala de humanização, para nós, para essa conexão através do jogo, ela é realmente para possibilitar ainda mais essa conexão entre as pessoas. A gente acredita muito que a troca entre as pessoas, ela vai potencializar grandiosamente o aprendizado. A gente fala muito dessa questão hoje, a gente vive um mundo falando muito sobre hoje realidade virtual, realidade aumentada, então, como exemplo, inteligência artificial, tudo isso. E a tecnologia, ela é efetiva, ela aproxima literalmente as pessoas que estão distantes. A gente está aqui falando com você que está nos assistindo aí do outro lado, então isso é possível. Mas a gamificação e essa humanização, ou seja, essa conexão entre as pessoas, ela também é muito necessária. Até porque a tecnologia, como o Johnny disse, ela aproxima os distantes, mas ela afasta os próximos também. Por isso que a gamificação hoje, aplicada por nós, ela é analógica, ela tem pervasivo, vocês vão entender o que é, mas é para criar essa conexão e uma comunicação mais eficiente. Também. E você, então, pessoal, aproveitando que gostou disso, né, que quer também se aprofundar mais, também cheque depois lá dentro do canal do YouTube da Triúnica, tem outros vídeos também fazendo vários paralelos com relação a isso. Bom, tem um vídeo aqui que a gente vai compartilhar rapidinho, alguns minutinhos com vocês. Como exemplificar essa frase? Traduz o gamification humanizado, o gamification físico, analógico, que aproxima as pessoas. Por que a gente precisa talvez se aproximar ou por que estamos tão distantes? Pessoal, chamei vocês aqui hoje para falar da nova fase de inovação na nossa plataforma WhatsApp. Bem, como vocês sabem, tudo começou lá atrás, quando a gente era só um aplicativo de troca de mensagens entre usuários, né? Para dar uma diferenciada, o que a gente fez? A gente criou a nossa confirmação de recebimento. Mais tarde, a confirmação de leitura, nossos já famosos 2 tracinhos azuis. Isso deu uma causada na época, né? Super deu uma causada. Teve gente até que brigou por causa dos tracinhos azuis, né? Eu vi que você leu aqui e não me respondeu, aquelas coisas. Depois, para avançar, a gente liberou o quê? Troca de arquivos entre os usuários, né? Possibilitando que fossem enviadas fotos da família, foto de gente pelada, né? Enfim, bobagem, gente. E depois, né, a gente liberou para o envio de mensagens de voz que hoje já correspondem a 10% do conteúdo compartilhado na nossa multiplataforma. Não tem tempo, só manda mensagem de voz mesmo. E agora, o nosso mais novo recurso se chama... Ai, conta logo, chefe! Vida. Vida? O que é isso? É muito simples. Nosso novo recurso, Vida, é um recurso que não precisa de 3G, não precisa de 4G, dispensa Wi-Fi, bateria, até telefone, Tati. Mentira! É muito simples, Tati. Quer ver? Vou te explicar. Vou pegar seu telefone, vou botar aqui. Pode começar, Tati. Como assim? Já tá sendo, já. Já? Já. Mas eu não recebi nenhum aviso de vida aqui. Você recebeu o aviso quando eu falei o seu nome. É personalizado, então? Totalmente integrado à agenda. Tenta aí. Tá.
Oi, chefe. Você pode até baixar a mão, viu, Tati? Oi, Tati. Tudo bem com você? Tudo bem. Como foi seu dia, Tati? Foi ótimo. Eu acordei, tomei... Café. Vocês repararam que eu consegui interromper o interlocutor enquanto ele falava comigo. Que foda! Não é só isso não, Tati. Olha só, você quer, por acaso, receber uma foto? Gente, eu tô vendo! Você tá vendo a foto, Tati? Você tá vendo a foto. E pode ser retrato, pode ser paisagem. Retrato, paisagem. Quer vídeo? Quer vídeo? Olha aqui, ó. Vídeo! Meu Deus. Não precisou carregar o vídeo? Ó. Agora faz o seguinte, pega seu telefone. Coloca no modo avião e coloca ele de novo na mesa. Eu ainda tô aqui. Não caiu. Não assim? caiu. Senhores, não caiu Como a conexão, assim? senhores. E agora pro grande finale. Não é possível que tenha mais. Preparada? Eu senti. É Tati. É 4D, Tati! Esse vida vai bombar. Essa vida vai bombar. Bom, a importância da conexão humana, né, gente? A gente efetivamente está muito, muito distante dos próximos, mas a gente se aproxima dos distantes e a gente precisa conectar melhor as pessoas. Eu acho que o Porta dos Fundos, né, de uma forma bem humorada, tocou num ponto que é bem no nosso dia a dia, né? O quanto a gente também está sofrendo e precisa melhorar as relações interpessoais. Então, a gamificação humanizada, mais do que trabalhar o conteúdo estratégico da organização, que isso torna um gamification, ela também trabalha essa habilidade, essa capacidade aí de você trocar, de você interagir com as pessoas, verdade. né? Bom, Johnny, vamos então para as nossas interações aqui. Nós temos 3 grandes objetivos. O primeiro deles é inspirar vocês para a realização de trabalhos inovadores através do gamification, Legal. nesse caso, humanizado. Bom, e aí a gente vai apresentar também, então, o gamification como essa ferramenta para potencializar a aprendizagem. Maravilha! E aí, olha, o mais interessante de tudo, explicar e inspirar através de 12 passos para um gamification de sucesso, que é a nossa metodologia. Isso, aqueles passos que a gente faz em todos os projetos para ter um bom andamento, trabalhar a questão não só do sucesso do projeto, mas para que ele seja sustentável. Sabe aquelas pessoas que chegam para nós, Dre, Johnny, como é que vocês constroem os jogos? A gente pauta nos 12 passos e nós vamos tendo várias investigações em cada um deles, mas nós vamos transpirar juntos aqui através deles. Vamos apertar esse start. É isso aí, vamos dar o start aqui então para começar falando do primeiro ponto. Vamos fazer um jogo aqui, né? Tá. A gente vai falar a definição para vocês. Vou por nós aqui, tá, Johnny? Legal. Vai lá. Bom, a gente vai falar a definição para vocês. Que aí você tenta pensar que palavra é essa que vem à sua define cabeça. esse passo, É isso né? aí. Então, primeiro ponto. Ó, definição: profissional preparado técnica e comportamentalmente para a aplicação do gamification. Tá, é a pessoa que está ali à frente conduzindo o grupo, né? Isso é a pessoa que vai realmente transbordar, aplicar aquela experiência. E a gente gosta de falar que essa pessoa, então, o guardião do foco, ela é uma pessoa que precisa ser envolvida desde o início, né? Todo o processo. Então, é importante que ela saiba, e o fundamental, Johnny, que ela goste, que ela seja uma pessoa não só técnica, mas o comportamento, que ela realmente se encante pelo processo. Porque eu só vou conseguir transmitir o melhor quando eu realmente acreditar. Bom, eu diria que dá para fazer um treinamento aqui, dá para falar 1, 2 horas só das responsabilidades, habilidades, competências que essa pessoa precisa ter. Então, o nosso primeiro pilar é determinar o focalizador, que é o guardião do foco, é quem vai aplicar, quem vai transmitir, quem vai realmente inspirar os outros através dessa aplicação. A gente geralmente vê, e as pessoas chamam de facilitador ou multiplicador, em algumas empresas. Ou palestrante. Palestrante, enfim, a gente utiliza o nome de focalizador, porque no fundo, o maior objetivo dessa pessoa é focar a aprendizagem para o gamification, ou seja, focar todas as atenções no game que está sendo aplicado. Johnny, o focalizador, como eu disse anteriormente, um aspecto importantíssimo é ele gostar muito do que ele está fazendo. Porque o gamification, aplicar um gamification ou uma vivência, uma experiência através do gamification, ele exige muita energia, muita dedicação. Eu diria, Dre, que assim, não necessariamente uma pessoa que facilite grupos, ou até mesmo um palestrante, só isso já basta para que a pessoa aplique um jogo. Eu acho que o contrário também é verdadeiro. Não é quem aplica jogo pode ser um palestrante. Mas
tem que ter algumas habilidades. E essa energia que você tocou, eu acho que é um ponto essencial. Precisa trazer um tom de jogo, de gamificação, Você né? sabe por quê? Né? A gente fala, né, dos neurônios espelho, né? De repente eu vou bocejar aqui, há uma reação que você também vai bocejar. Da mesma forma então, que se eu estou desanimado para aplicar um game, isso também não traduz a energia necessária para eu vou ecoar. aplicação. Isso aí. Bom, então o primeiro aspecto, primeiro pilar, focalizador. O segundo, Johnny? Legal. Torna-se, né, na verdade, necessário compreender a cultura e padrões da empresa. Missão, visão, valores, bem como seus objetivos organizacionais antes de qualquer projeto de gamificação. A gente fala que é o segundo passo. Depois que a gente definiu quem é a pessoa que vai estar à frente, é entender a organização. Pois é. E aí eu preciso entender muito bem para quem eu vou construir a gamificação. Nós estamos falando de negócio! Olha, então eu preciso entender, né, Johnny, o negócio, eu preciso entender a empresa, ou o local, ou, vamos dizer, a cultura onde eu vou efetivamente desenvolver aquele projeto gamificado. Essa semana teve uma situação bem interessante, que a gente estava conversando com um cliente, né? E da necessidade de, por exemplo, quando você vai fazer uma gamificação de uma integração existente, de você participar da integração existente Sim. antes de transformá-la ela num gamification. Então, dando um exemplo prático, né, André? É isso, assim, é quando eu literalmente vou viver, vou fazer o laboratório, se eu fosse pensar em ator, daquela cultura. Né? Inclusive tem projetos onde a gente vivencia como cliente, desde o cliente oculto, cliente não oculto, a gente vivencia exatamente para a gente entender melhor o negócio. Bom, eu acho que isso é essencial, né? Precisa. Terceiro pilar dos nossos 12 passos, terceiro passo, e aí, Johnny? Eu diria que é o mais difícil de todos. O pessoal acha até engraçado, a gente brinca com isso, a gente tem até durante o processo de desenvolvimento um jogo só para essa etapa. Então, cada um desses passos tem checkpoints, tem ferramentas, esse aqui né? em específico a gente até joga, de tão importante que ele é, pois refere-se aos pontos a serem levantados com o cliente, a fim de entender o que o mesmo espera, de maneira geral. De maneira geral ainda, nós estamos falando, pessoal, de levantamento de expectativas. Eu preciso efetivamente, através de algumas ferramentas, de possibilidades, entender qual é a real expectativa. Não necessariamente a expectativa do cliente é o que efetivamente é possível de se fazer. A gente tinha muita dificuldade com relação a esse entendimento de expectativas, a gente criou, comenta esse jogo, é um jogo inspirado na casa, né? Na casa mais gamificada aí do mundo. Sim. E ele é um jogo criado exatamente porque esse é um dos pontos, que ali tá do outro lado no Game 1, ele é um dos pontos mais importantes, porque nele a gente chama a atenção muitas vezes de alguns aspectos muito iniciais que o cliente não parou para nem imaginar quando ele estava falando assim, estou tomando uma decisão de querer utilizar a gamificação humanizada para aquele projeto. Então é um momento de um alinhamento essencial que com certeza faz toda a diferença para o resultado dessa entrega. E um ponto importante também, eu preciso dedicar bastante meu tempo para levantar expectativas, né? Porque aí é onde nós vamos ver as congruências ou incongruências que podem acontecer no projeto também. Bom, terceiro pilar para o quarto pilar. Legal. Tem antes aqui, interessante. Vamos ver algumas imagens, expectativas versus as experiências antes de a gente entrar. Na vida. Olha só, Johnny, eu vou colocar aqui uma fotinho, que a minha expectativa estava aí, olha, de um lado, toda linda, e a entrega foi complicada. Entenderam muito bem o que eu queria. Não é só entender as expectativas, tem que operacionalizar bem. Na verdade, é a entrega. Tem uma outra expectativa versus experiência aí que eu já vi. Esse Pikachu ficou bem complicado. Até terroriza as crianças. Eu ia falar, é o Pikachu. E aí a gente tem que pensar, claro que a gente está aqui, né, escancarando de uma maneira lúdica, mas o que eu estou entregando, né? Qual a experiência que eu entrego? E aqui a gente está brincando com essa questão da operacionalização, só que o que a gente vê também muitas vezes no mercado é o cara fazendo, às vezes, até muito bem feito o Pikachu, só que no fundo, o que o cliente queria era outro Pokémon. Né? Então, esse é o cuidado. E eu acho que um dos pontos principais é entender o que o cliente espera, mas você também precisa se alinhar àquilo que se espera. Né? Então, é atender também ao cliente. Porque senão a gente, às vezes, acaba, dentro de alguns projetos, faz as nossas vontades. E isso é muito arriscado. Tem que tentar mesclar um pouco disso tudo. É isso mesmo. Bom,
Agora vamos pensar no contrário também, né? Lá. Que legal. Então, eu tenho um esboço, tenho um desenho de uma expectativa, mas eu sou surpreendida. Essa é a ideia, né? A gente fazer um bom levantamento de expectativa para surpreender no projeto, para o cliente e para as pessoas que estão ali vivenciando, porque elas aprendam muito mais. Isso aí. Engatilhando, então, vamos para mais o quarto pilar. Tema principal, ponto focal, é a razão de ser do game. O objetivo principal da sua iniciativa de gamificação. Johnny, esse aspecto... Não dá dica não. E aí, pensa. Qual é a palavra que determina esse passo? Razão de ser do game. Eu preciso, Johnny, definir de uma maneira bem explícita e de uma maneira muito Aqui tem que estar bem alinhado, real, muito clara, o que será a missão do meu projeto. A missão aqui lê realmente como a razão dele. E é um ponto essencial, porque a gente está falando nesse desenvolvimento de você alinhar as expectativas do cliente, e na missão é literalmente o norte, aonde o gamification vai sempre se apoiar, aonde você tiver momentos de discussões ou dúvidas durante esse processo, né? E um ponto também muito importante, além do que você trouxe, a gente tem que definir uma missão possível de ser entregue, né? Ela precisa ser possível. Vocês vão ver no monitoramento que ela também tem que ser mensurável, né? Quer dizer, eu tenho uma missão, eu determino algo, mas dentro do nosso processo a gente tem que prestar atenção se a gente vai ter condições de entregar o que foi desenhado nessa missão. E aqui, gente, a gente está falando do gamification em si, mas lê-se também a necessidade de você entender o processo do desenvolvimento desse participante como um todo. O gamification, muitas vezes, ele é parte de um processo, ele não é o processo todo. E aí, aqui, quando a gente fala da missão, é exatamente esse é o foco. O gamification aqui ele vai representar o quê? Como parte desse processo de desenvolvimento, parte desse desenho instrucional, né? Então, muito cuidado para determinar e desenhar junto ao seu cliente, alinhando as expectativas, qual será e qual é a missão do seu projeto. Então, missão do game, perguntas que têm que ser respondidas. Algumas reflexões aqui, né? Qual é, né? Não qual será, mas qual que é o problema central a ser trabalhado? Isso pode me ajudar a definir uma boa missão. Objetivos gerais, né, que eu tenho com a aplicação desse trabalho. Quais os objetivos específicos, né? Quando eu estou fazendo ali um questionamento, eu preciso entender... Isso que eu falava, né, dessa diferença. Qual que vai ser a especificidade? Eu costumo dizer para o Johnny que a gente não consegue, né, Johnny, colocar o Maracanã dentro do Fusca. Essa frase, ela é bem então a gente precisa ser muito específico. Isso a gente vê um pouquinho para frente, mas é importante já dizer. O que você deseja atingir com o trabalho, né? É o foco central da aplicação do gamification e da aplicação como um todo, né, desse processo como um todo. Eu preciso saber também se as pessoas já gamificaram antes. E se, além do que se elas gamificaram ou não, o que elas devem sair, sabendo o quê? Porque isso são tipos de perguntas que vão me ajudar muito, tanto além de levantar ainda mais expectativas na definição da missão do jogo. Andrei, você está falando aqui de definir missão, falou de expectativa, entendimento do negócio. Até agora a gente não começou a falar nada de criar mecânica, de como serão as cores e tal. Então, a gamificação ela é muito mais do que simplesmente criar um jogo. Muito mais estratégica, né? Pois é, então, né, vou desenhar alguma coisa, vou ver as regras do jogo, passar as regras do jogo, não, é muito além disso. E tem até um ponto que me chama muita atenção e que cada vez mais a gente vê pelo mundo esse movimento, isso já há 4, 5 anos atrás, durante o Gamification World, em Barcelona, a gente já ouvia muito falar. A menor parte da criação de um gamification é o seu funcionamento. A mecânica. A parte mais importante e estratégica é exatamente todo esse processo diagnóstico onde a gente e vai pensar preparar, no que motiva né? as pessoas. Exatamente, uma boa preparação, um bom alicerce, a gente vai ter uma casa muito melhor construída. Bom, quinto passo. Espécie, qualidade comum usada para separar indivíduos ou coisas em grupos. Aqui, muitas pessoas apostam no outro... Times. Exatamente. Eles falam... Mas não é eu ia desvendar ainda. Não, mas não é times, não é times. Tá bom, então, olha só. Eu estou dando uma dica, não é times. Não é, mas é parecido. Bom, a gente precisa entender no quinto passo os tipos. Aí você fala, tipos? Tipos do quê?
né? Tem o tipo do time, se eu posso falar assim, ou seja, quem são as pessoas que vão jogar. Então, as características dos jogadores, os tipos de jogadores. Será que, Johnny, eles são mais predadores? Né? Aquela coisa de faca nos dentes, vamos pra venda, vamos arrebentar. O predador, ele tem como, geralmente, uma motivação no jogo, fazer com que ele seja melhor do que o outro, né? Ou se ele é um realizador, se tem uma tendência aquele grupo ser um pouco mais... de atingir um objetivo, de realizar algo. Ou exploradores. É aquilo que eu começo a buscar dentro do jogo, saber o que acontece cada vez que eu mexo uma peça, cada vez que eu tenho ou tiro uma carta. Então, eu quero descobrir o que está lá no fim do jogo. A sensação que me dá no fundo, eu querer degustar todas as possibilidades. Eu gosto de explorar. Ou se tem um foco um pouco mais tendencioso a serem socializadores. E você é um predador? É um predador, um realizador, um explorador ou um socializador? Eu brinco que se você for de RH, talvez a chance de ser um socializador é enorme. Deixa eu fazer um parênteses importante aqui, que nós não estamos necessariamente rotulando. A gente sabe que nós somos um pouco de cada um desses aspectos em momentos da vida diferentes. E diversos não só. Tem uma certa motivação a características há uma de tendência, jogos, né? Uma tendência. Isso é importante a gente verificar, né? Qual é a cultura da empresa, que cultura ela está mais enraizada. Posso te fazer uma pergunta nesse sentido? Olha só, aqui a gente fala quando eu conheço muito bem o público, né? Tô falando, preciso conhecer. Mas tem jogos, por exemplo, da integração de novos colaboradores, onde eu não sei quem é a pessoa. Chegando, né? Eu só tô chegando. Como que eu faço quando a gente está pensando nesse tipo de característica de jogo? É importante que no levantamento de expectativas, entendimento do negócio, a gente conseguindo saber melhor a cultura que funciona, é natural que o meu departamento de seleção, há uma tendência também de ele contratar pessoas que têm muito a ver com essa cultura. É necessário isso, exatamente. Né? Então eu já tenho uma prévia de pessoas que ali vão estar. Vou dar um exemplo. Se a gente tem dentro da nossa cultura, da nossa organização, valores como cooperação, trabalho em equipe, união. Também. Né? Eu tenho isso como meus valores. Que é entendimento da cultura. Que é o entendimento da cultura. Aqui, eu posso não saber quem são as pessoas que vão jogar no futuro jogo de integração. Mas o meu game tem que estar alinhado a esses valores. Ou seja, se ele tem características naquele game que eu estou criando para integração, de estimular que um vença o outro, que um seja melhor do que o outro... E nos meus valores eu tenho a cooperação. Eu vou estar desconectado, né? É isso aí. Então é para isso que a gente chama atenção. A gente diz que os passos que a gente criou de metodologia, eles vão se juntando para realmente dar esse caldo todo para a construção do gamification. Bom, Johnny, dentro de tipos, então, eu tenho característica dos jogadores, tenho também formatos dos jogos. O que seria isso? A gente está falando disso, né? A nossa forma é trabalhar gamificação humanizada, ou seja, os jogos analógicos, que são os tabuleiros, as peças, os dados, cartinhas, aquilo que é físico. Existe também o formato digital, obviamente. Totalmente online. É onde a gente joga também muito. Realidade virtual, enfim, eu estou no campo digital. E aí tem essa mescla, né? É o pervasivo, o nome que nós damos. O pervasivo é onde tem a junção. Como o Johnny deu o exemplo do livro. Então, imagina um tabuleiro dentro do livro onde eu tenho uma possibilidade de uma realidade aumentada. Exemplo. Então, nós temos esses 3 tipos dos formatos de jogos. De as formas de jogar, então. A gente também tem essas variações. A forma cooperativa, que a gente estava comentando, onde todo mundo opera junto para um determinado objetivo. A forma competitiva, que são os jogos mais tradicionais. Que é onde eu tenho o vencedor, né? Então, quem é competitiva, chega no final e eu tenho alguém que venceu. E tem a competitiva, né? Onde eu uso da cooperação, mescla, né? Na competição na cooperação. Então, é muito interessante também. Então, a gente pode resumir características dos jogadores, formatos dos jogos e formas de jogar como tipos, que é o nosso 5º passo, é o nosso 5º pilar. E é legal falar, quando a gente fala das formas de jogar, que isso também tem que estar muito alinhado ao que a empresa espera. Porque se eu for pensar até mesmo na estratégia ou na condução, quando eu falo de um game competitivo, ele te trava literalmente para que as regras sejam super bem acompanhadas, que você tenha uma atuação muito rígida na aplicação. Se eu falo de um game cooperativo, eu tenho, de certa forma, uma possibilidade de se flexibilizar mais, por causa da forma que isso desenrola. Então,
tudo aqui vai se conectando como você falou. É isso aí. Bom, nós vamos aqui acelerar, porque o nosso tempo aqui também, nós temos missão, nós temos uma meta. Sexto passo, ó, formato físico, estética do gamification deve respeitar o seu visual e a temática principal e os seus elementos subjacentes. O pessoal tá vendo aqui atrás, ó, tá bem colorido, tem bastante coisa aqui diferente. Então eu preciso me atentar e ficar muito ligado pro projeto que eu estou construindo no design. Esse designer, eu preciso entender, novamente voltando lá, culturas, expectativas, em fazer um bom desenho disso, né, John? Ele precisa estar alinhado. Aqui a gente vai falar, por exemplo, ou está alinhado ao manual da marca, ou está alinhado a um conceito uma temático. Expectativa que ele queira, né, Johnny? Eu quero que esteja ligado a Maris, eu quero que esteja ligado... A gente tem uma história bem interessante em relação a isso, né? Porque geralmente os jogos, quando a gente fala de games que são mais personalizados, eles têm ali um visual muito parecido com a empresa. A gente teve uma situação bem interessante, porque a gente estava... Dei pausando demais. Tem problema, continua. Eu vou contar para vocês que às vezes ele dá um delay, mas a gente volta. Conta a história. Vai, Juni, continua, força. Dei um projeto. Não. 3. Contar a história para vocês de um projeto que a gente estava desenvolvendo e durante o projeto a empresa ela foi comprada. E como já se tinha lá uma suspeita em relação a esse tipo de situação que podia acontecer, ao invés do game estar baseado totalmente na identidade manual da marca, que naturalmente sofreria, o projeto ganhou as características do tema dele. Então era um game de protagonismo, ele teve ali todo um estímulo da parte visual tá ligado a cinema. Sim, e aí a temática, né, o designer teve que ser bem imparcial e bem tranquilo para que não tivesse nenhum conflito com a nova marca. Né? Legal, então fica uma dica aí também, né? Isso aí, 7. Opa, não, antes do 7 nós temos aqui, por exemplo, qual será o tema do gamification, imagem do conceito, então será cenário espacial, humorístico, aterrorizante, não, vai ser a cara da empresa. Existem imagens utilizadas pela empresa que podem ser utilizadas? Aqui envolver a área de comunicação interna, a área de marketing é essencial para você ou ter esses estímulos também para você poder construir. Né? Fato, Johnny. E se o tabuleiro, por exemplo, ter aqui trajeto, como será, né? Qual a expectativa que foi levantada? Não, eu quero descobrir o tesouro, eu quero caminhos sinuosos, não, eu quero, enfim. Você tocou num ponto, aqui a gente está materializando o que a gente discutiu lá atrás quando a gente falou de expectativas e, lógico, o objetivo, né? Porque aqui também tudo diz. Tudo diz. Então, vamos lá, continuando aqui a nossa transpiração 7. Núcleo do game, interações e reações, nome que se dá ao funcionamento ou estrutura lógica. Então, é aquilo que vai dar desde a sua duração, bem como que será estabelecido, pontuação, recompensa, reflexões, enfim. Que nome que se dá? Bom, isso tudo. Eu preciso construir, mediante a todos esses passos anteriores, uma excelente mecânica. Levando, inclusive, em consideração os tipos de jogadores, a cultura da empresa, a expectativa que ela teve. A mecânica precisa ser atrativa a exatamente aquele perfil de jogador, ou seja, a pessoa que vai jogar. É a hora de novo, a gente está materializando tudo aquilo que a gente viu anteriormente. E aqui tem um ponto, do qual é muito a nossa característica, né, André? A simplicidade, não é simplismo, é simplicidade na mecânica. E eu vou dizer, né, simplicidade é um desafio enorme, porque eu não posso encher linguiça, né, gente? Então eu preciso ser direto, eu preciso ser objetivo e preciso garantir um excelente aprendizado. Então, tocou num ponto extremamente importante. Mas como que eu faço isso na prática, né? Trazer essa simplicidade? Algo que a gente costuma dizer muito assim, a pessoa não pode perder mais tempo aprendendo a jogar o seu jogo, as regras do jogo, do que o conteúdo dela. Ou seja, eu não posso ter ao final do trabalho uma pessoa expert que aprendeu a jogar. Regras. É interessante, né? Quer dizer, eu perco lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Se eu tô em casa, se eu tô com minha família, se eu tenho meu final de semana para isso, ok, mas nós estamos falando... Mas o objetivo é diversão. Dentro das organizações, dentro das empresas, dentro de empresas onde o tempo, gente, é crucial. Vou dar um exemplo prático.
acabei o jogo que era para me ajudar a saber mais de um determinado produto que eu tenho para vender. Eu acabo o jogo e eu sei muito bem As regras do jogo. mas o produto em si eu não aprendi. Vou aprender a partir da terceira vez que eu vou jogar. Então, fica essa dica importantíssima que eu preciso de mecânicas, ou na verdade a nossa dica, vamos ter mecânicas simples para focar no próximo passo que nós vamos dizer aqui, que é São as ações. Opa, que regem eu quase o falei! Ações que regem o game, como deve ser jogado. O que pode e o que não pode. Ou seja, é aquilo que dá base, que dá sustentação, melhor dizendo, para a mecânica. Ou seja, as regras. exato. Então, A regra vai basear e vai dar apoio para a mecânica. E aqui tem uma coisa legal, né, André? Porque o pessoal sempre fala assim, mas quando vocês estão aplicando o jogo, quando vocês criam o jogo, tem que ficar ali uma pessoa supervisionando se o grupo está respeitando as regras. Não. Aí eu acho que a gente pode inverter, né? Como que é o dia a dia dessas pessoas? Eu preciso ter alguém o tempo todo ali, vigiando, olhando, monitorando o trabalho. Se eu tenho nos meus valores essa questão da ética, do respeito, será que então o jogo ele também precisa ter o árbitro? Não. Precisa ter o VAR para ver se a pessoa respeitou? No fundo, a regra ela é um ótimo exemplo de como que também o seu colaborador está se portando no dia a dia dele. Porque tem aquilo que a gente fala, né? O jogo é o jogo da vida. É o jogo da vida. Bom, pessoal, olha só. O nono aspecto é o embasamento técnico e teórico que sustenta toda essa questão também da mecânica, das regras. E é aqui, vamos dizer, que eu posso falar que é uma das meninas dos olhos. Diria que se a gente não tiver esse ponto aqui ou esse passo, talvez a gente esteja fazendo um jogo, não um gamification. É isso aí. Ou talvez eu esteja me divertindo e não aprendendo. E é, então, um fator de fundamentação, né, Johnny, para as reflexões, para o aprendizado, para as trocas, que é o conteúdo. Tem muita gente que fala que é conceito aqui, mas não deixa de ser, né? São vários conceitos, ou seja, o que vai tornar aquilo ser uma aprendizagem, vai resolver o problema da organização. Johnny, o que eu vou aprender no gamification? Conteúdo. E aí, gente, eu preciso tomar muito cuidado, né, Johnny? A quantidade que eu vou colocar de aprendizado. A gente aqui fala muito, né, Dre, sobre definir pilares, fazer um desenho realmente de forma simplificada. Para facilitar. Claro, exato, o que eu vou ensinar. O quanto mais eu vou delongando, eu vou dificultando esse processo. Então, na gamificação, onde o tempo, como nós dissemos anteriormente, é crucial, eu preciso ser muito direto. Tem um caso, recentemente, que a gente participou de um desenvolvimento de um processo de integração, de aculturamento, onde eram 6 horas, né, de trabalho. E aí, toda essa mudança, ela começa quando você identifica aquilo que está sendo passado de conteúdo e você transmite esse conteúdo para o jogo. Mas você precisa priorizar muito. O foco da experiência da gamificação é para reforçar esses aspectos, mas a gente precisa priorizar. Lembra? Maracanã dentro do Fusca não dá, e eu preciso sim priorizar e ser muito assertivo dentro de toda essa leitura até esse nono passo. Bom, vamos então entender aí o 10º pilar, o 10º passo, Johnny, que eu vou soltar alguns itens aqui. Que fazem parte desse passo. Então, que é abertura, preparação, gamificação, processamento e fechamento. Isso tudo faz parte do 10º passo. Sim, que é criar a experiência. Então você que acha que vai montar um jogo e vai simplesmente chegar no seu público, nas pessoas que vão gamificar e aplicar as regras, cuidado. Porque aí a gente volta lá atrás, né? Lembra quando a gente estava falando lá no início aqui desse vídeo, onde a gente falou assim, olha só, tem gente que adora, tem gente que vai chegar na sala e vai falar, nossa, que demais, hoje o dia vai ser espetacular. Tem gente que quer sair correndo. E tem gente que vai ficar muito receosa. E ninguém aprende estando completamente desconfortável. Então, gente, eu preciso literalmente de um método ou de passos aí também, subpassos dentro da metodologia, que eu vou construir, Johnny, a experiência. Vou fazer uma ótima abertura, toda com o conceito do que vai ser trabalhado aquela gamificação. Preparar o grupo, ou seja, criar um ambiente confortável, de segurança para o participante. Aliás, nós estivemos recentemente aí na TD 2019 em Washington e foi muito, muito falado que o quanto mais o ambiente estiver propício e confortável para o aprendizado, eu consigo fazer com que as pessoas realmente potencializem esse aprendizado. Então é essencial, por isso que a gente fala,
chego lá com a minha maletinha, chego com o meu tabuleiro, E vamos coloco na jogar. mesa e vamos jogar? Calma. Não. Prepara esse grupo antes, Aí. cria ali o que a gente fala desse contrato mesmo com os seus participantes e deixa essas pessoas à vontade. Ninguém vai conseguir jogar ou aprender se estiver completamente desconfortável, com medo da experiência que está entrando. E aí, depois que isso acontecer, nós vamos para a gamificação, né? Que é a parte principal mesmo. Depois da gamificação, eu vou processar o que eu faço com tudo aquilo que eu aprendi. Eu vou potencializar a experiência. Né? Quais são os meus próximos passos? Mas gamification, entendam o seguinte, gamification é uma etapa dentro desse processo todo aqui que a gente está conversando. Ou seja, desses subpassos, como a Andressa comentou. Se a gente só aplicasse o gamification, ele por si só já tem que fazer a pessoa aprender. Mas por que a gente não utiliza desse processamento final para potencializar essa aprendizagem? Né? E aí depois nós fazemos o fechamento. Então, gente, nós chamamos aqui esse passo de metodologia. Eu preciso desse método, eu preciso realmente fazer todos esses subpassos para que eu tenha uma experiência muito mais completa e eficiente. Mas o método já não é gamification, Gente, se estiver muito confuso, pega o passo número 10 e fala assim, é pensar na experiência como um todo. É isso aqui. Ponto. Tá bom? Maravilha. Bom, estamos quase chegando no 12º, mas o 11º passo, Johnny? Eu falo que é aquilo que faz a gente fazer 1, 2, 3, vários gamifications, porque a gente consegue e precisa comprovar os resultados. Ou seja, gerenciar não só os resultados, mas também os indicadores. Nós estamos falando aqui, pessoal, de monitoramento. Monitorar. Então, que indicadores nós vamos levantar para se ter realmente, efetivamente, nesse processo de ensino-aprendizagem? Eu preciso saber. E aqui, cuidado para não desenharem demais de indicadores, sabe? Muitos indicadores, às vezes 2, 3, 4 indicadores já são suficientes para uma gamificação, né? Para um processo de ensino-aprendizagem. E aqui a gente está falando de 2 tipos de indicadores, né? Tem aquele que vai te mostrar como está o andamento do jogo. Na hora da aplicação. Que isso é essencial para você saber se os grupos estão indo bem ou não, até para você poder criar resoluções um pouco diferentes de acordo com o andamento do grupo. E o outro são os indicadores que comprovam a eficácia daquele trabalho, daquele projeto. Então, nada mais ou menos falar assim, sabe aquele objetivo que nós tínhamos na missão? Esses indicadores vão mostrar se a gente está atingindo ou não. Então, monitoramento, Johnny, lê-se como indicadores e exemplo, né? Então, nós construímos um game para diminuição dos processos trabalhistas numa empresa. Indicador é o número de processos trabalhistas. Exatamente. E quanto disso diminuiu. Né? Foi levantado anteriormente, foi capacitado 100% da liderança, na verdade, sensibilizada a liderança para que ela pudesse olhar os aspectos complicados. Ação dentro do processo. Exatamente. E aí, nós tivemos a possibilidade dessa mensuração através desse indicador. Eu me lembro de um também que foi um projeto voltado para diversidade e respeito. E onde um dos indicadores utilizados era o número de ligações que se tinha na linha ética, ou seja, naquela linha de reclamações que eu tenho dentro da empresa, por causa das relações ou a forma como eu sou tratado. E esse foi um indicador, o número de ligações. Passado um ano que esse game estava sendo aplicado, dentro desse processo de desenvolvimento. Como é que foi? Como que foi? Diminuiu, tivemos um ótimo resultado. Bom, então 11º passo, atenção aos indicadores e o monitoramento deles. E, enfim, vamos para o nosso 12º passo, que está aqui já, Johnny, é o teste. Por quê, Dre? Eu preciso testar antes, e não com o meu público final, hein, gente? Eu preciso testar antes da aplicação. Testem quantas vezes forem necessárias. Gente, façam, por favor, a diferença entre o que é um playtest, que é testar alguém, para um projeto, para uma turma piloto. Turma piloto, o game ele já tem que estar testado, tá bom? Já tem que estar validado. Turma piloto, a gente diz que é a primeira aplicação. Mas você não está testando ali, você está talvez lapidando um detalhe ou outro. Mas o teste já não foi feito, já foi feito com um público que não é o final, e você já ajustou aquilo que precisava ser. E às vezes para no primeiro teste. Não. E como eu disse, vamos fazer quantas vezes forem necessárias. Pessoal, então o 12º passo, ele tem como objetivo prototipar, validar a ideia desenvolvida antes, muitas vezes, da turma piloto, tá bom? Então, às vezes, claro, vai para a aplicação já final depois do teste, mas a gente sugere playtest
1, 2, 3, quantos forem necessários. Vamos para uma turma piloto para realmente efetivar e aí começa a aplicação, as aplicações. Uma dica muito legal quando a gente fala de teste, que toma cuidado com o tipo de material que você vai usar. Porque senão às vezes você se apega tanto ao material que fica difícil até aceitar a opinião dos outros, né? É isso aí. Ô, Johnny, e aí aqui a gente espera ter contribuído com muitas ideias aí para o nosso pessoal. Claro que os 12 passos têm muito mais mergulho, né, gente? Aqui a gente veio para dar uma pincelada, né, para a gente realmente falar do quanto é importante construir um gamification efetivo, com consciência, com conteúdo. Os 12 passos são a base. Né? Eu vejo assim, tem muita coisa dentro de cada um dos passos, tem que mergulhar, tem que se desenvolver, tem que buscar pessoas que vão agregar dentro desses passos, mas no fundo, precisa ter essa base. É isso aí. Todo projeto que a gente desenvolve passa por esses 12 passos. E tem que passar, até porque cada um deles tem a sua grande importância. E aí é uma pergunta, será que a gente atingiu a meta aqui com o nosso pessoal? Quais eram então os nossos objetivos? Olha lá, transpirar para a realização de trabalhos inovadores através do gamification. Será que a gente inspirou essa galera aí? Então pensa aí, responde pra gente. Inspiramos vocês para utilizar a gamificação? Like ou dislike? Um like, será? Bom, apresentar o gamification como uma ferramenta que não só agora mais tendência mundial, já está estabelecido, ferramenta para potencializar o aprendizado. E aí, tá acreditando na ideia? Sim ou não? E por último, explicar os 12 passos que a gente passou com vocês, que vão fazer com que o game seja sustentável e tenha sucesso. É isso aí, pessoal. Então, a nossa meta era essa. A gente vai compartilhar um vídeo final de algumas aplicações que nós já fizemos, que foi inspirada... legal, o pessoal vai ver, porque a gente vai trazer agora a materialização um pouco do que são as pessoas, então, gamificando. Porque eles falam assim, tá bom, vocês estão falando uma teoria, 12 passos e tal, mas e aí, né? Alguns vídeos, algumas aplicações. Alguns projetos que nós tivemos já a grande oportunidade de construir, né, a gamificação e transbordar grandes aprendizados. Vamos lá, vamos apertar o play, a gente deixa o nosso beijo aqui, Johnny, já?